Como dar conta de tudo? Você tem dado conta das suas coisas? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar por que você não dá conta de tudo e como a gente pode fazer para começar a dar, ok? Sou Caterine Rieira, consteladora sistêmica, mentora do treinamento Prosperidade Sustentável. Na descrição do vídeo tem um link onde eu vou falar explicando as coisas que eu faço, se você tiver interesse. Sem mais delongas, vamos no vídeo. Então é assim, gente. Quem não dá conta de tudo? Quem é a pessoa que não dá conta? Todo mundo, né? A não ser que você seja uma pessoa de alta performance, que tem um cérebro super treinado, seja uma pessoa muito treinada, fez muito tempo de terapia, consegue ter uma rotina bem equilibrada, você dá conta de tudo. E essas são as minorias, né? São pessoas em minorias, mas a gente todo dia faz um pouquinho, cada dia um pouquinho, para ir em direção a isso, né? Quem é a pessoa que não dá conta? Eu vou contar uma historinha para vocês. Nós passamos por vários ciclos na nossa vida. Até os nossos 14 anos, mais ou menos, a gente passa por um ciclo que na sistêmica a gente chama de segundo círculo do amor, que é onde a gente recebe toda a nutrição, cuidado, carinho, né? Quando a gente é criança, tem alguém para dar banho na gente, até para limpar nossa bunda tem alguém, né? E aí, à medida em que a gente vai crescendo, a gente vai pegando autonomia, né? No limpar o bumbum, no fazer o seu café da manhã, em todas as coisas, até ter autonomia, a ponto de iniciar a nossa vida sexual. Né? A gente entra na adolescência, depois dos 14 anos, a gente começa a querer se afastar um pouquinho dos pais, né, nessa época, porque a gente é importante esse movimento de afastamento de casa, porque isso é como se fosse um ritual de passagem para a vida adulta. Então é importante essa época em que a gente fica mais arisco, que a gente não quer que o pai pegue a gente na porta da escola. A gente vai soltando, cortando o cordão umbilical, soltando as asinhas. Acontece que alguns pais, de uma maneira inconsciente, tá? Por excesso de amor, às vezes, talvez, ou por uma série de outras coisas, eles não autorizam esses filhos a ir para a vida. Então, essa é uma das possibilidades. Ai, Caterine, mas o que é isso? Meu pai e minha mãe não me autorizar a ir para a vida. Por exemplo, a gente vive numa cultura latina em que os filhos são projetos. Eu vou falar de uma forma e eu quero que você não tenha mimimi para ouvir isso, que você entenda que isso é só uma informação, tá? Mas assim, num sistema inconsciente, no inconsciente coletivo, na nossa cultura latina, nos italianos, nos espanhóis, né? Nós brasileiros, é como se, de um certo modo, os nossos pais nos criassem para, no fundo, quando eles ficarem velhos, nós tomar conta deles. Em algumas famílias, isso é muito explícito. O pai e a mãe falam, né? Ah, eu te criei, eu te dei tudo. Eu sei porque eu constelo pessoas todos os dias. Então, em algumas famílias, isso essa obrigação é bem pesada, né? Ah, eu te criei, te dei tudo, agora a gente tá velho, agora chegou a hora de você retribuir. Gente, isso é muito fora do lugar, tá? Porque nós nunca a gente vai equilibrar o dar e receber com todo mundo, menos com os nossos ancestrais, porque eles são maiores que a gente. Os nossos pais nos deram uma coisa que a gente nunca vai conseguir pagar, que é a vida. Não tem preço. Então a gente não tem como equilibrar isso. Como que a gente equilibra? Dando para os nossos filhos. Quando a gente não tem filhos ou não faz uma família nova, dando para a nossa empresa, para os nossos negócios, a gente vai usar essa energia para frente. Então, assim, imagina você uma linha do tempo que vem seus trisavós, bisavós, seus pais, você, sua família atual, que agora
que é onde você faz parte agora. Se você formou uma família, essa sua família é sua família original, aqui é sua família atual, é aqui seu sistema agora. Tá? Eles sempre serão o seu sistema, mas aqui eles têm prioridade, você tem que fazer por eles. Lá eles têm precedência, então a gente precisa ter respeito, respeitar a hierarquia, muita gratidão, né? Muito amor, não julgar nada que aconteceu lá atrás, mas a grosso modo seria assim. É muito a grosso modo, mas seria assim. Você tá num barquinho que tá os seus ancestrais, sua família de origem, sua família atual, o barquinho vai afundar, tá afundando, e tem uma boia para poucas pessoas. Você precisa salvar os mais novos. É mais ou menos isso. Os que chegaram depois, tá? E essa hierarquia vale para tudo, para os filhos, tá? Os mais novos. É sempre o mais novo que tem a preferência, né? E graças a isso, nós estamos aqui há tantos mil anos que o ser humano, né? Isso é a lei de Darwin, se você olhar bem, né? O darwinismo fala do mais forte, mas se você tem até dinâmicas de grupos em empresas e tudo que colocam alguma coisa assim, exatamente para ver quem a pessoa vai salvar, porque assim, se você salvar só os velhos, acaba a humanidade, né? Não vão mais se reproduzir e tal. Então é até uma lei biológica. Só que na nossa cultura, nós fomos criados para ficar olhando para trás. E alguns pais, então, não nos autorizam a ir para a vida. E quando eles não nos autorizam a ir para a vida, a gente perde a autonomia de fazer algumas coisas, porque a gente vai deixando eles fazerem. Sabe, coisas da rotina, do dia a dia, de burocracia, de documentação, de resolver, de não resolver, a gente vai deixando eles fazerem. A gente nunca vai entrar no mundo dos adultos enquanto acontecer isso, tá? Vou contar rapidamente da minha história. Eu sempre gosto de usar a minha história de exemplo, porque eu tô falando e mostrando para vocês que eu vivi na pele, uma experiência minha, então, que eu conheço, e aí eu usando o exemplo meu, eu falo menos, né, dos outros, e eu acho que isso me aproxima mais de vocês, para você, eu acho que exemplifica melhor para vocês. Então, eu vou falar da minha história, tá? Quando eu tinha 23 anos, depois que eu me formei em psicologia, eu fui trabalhar na empresa do meu pai e eu entrei lá como assistente administrativa. Eu preenchia cheque, preenchia nota fiscal e tal. E meu irmão mais novo, que já estava lá há muitos anos, desde que ele tinha 14 anos, ele já estava terminando a faculdade de administração, que a gente só tem um ano de diferença, e ele era meu chefe, ele era gerente financeiro. E eu humildemente fui aprendendo as coisas lá e tal, e coisa e tal, até que chegou uma hora que as coisas ficaram muito ruins, foi todo mundo embora, ficou eu e meu pai, isso passaram assim uns 4, 5 anos, tá? E aí acabou ficando tudo pra mim lá, porque foi todo mundo embora do escritório, era uma empresa muito grande, tinha uma empresa com 120 funcionários, e eu acabei ficando com tudo, com o departamento pessoal, com o financeiro, com tudo, porque era só eu. A empresa foi diminuindo, né? E tinha muita dívida, muito processo, né? 120 pessoas foram embora sem receber, 120 processos trabalhistas, muito problema, muito problema. E o meu pai já tinha 73 anos, ele já estava velho, cansado, ele tinha trabalhado a vida inteira, e ele não deu conta daquilo. E como eu era gerente, eu que cuidava de tudo mesmo já fazia uns anos, então eu resolvia tudo. Eu fui em 120 audiências trabalhistas. Eu ia na delegacia do trabalho, eu ia resolver problema de contador, eu ia até que a gente faliu, não teve jeito. Eu lidava com todos os fornecedores, eu lidava com todos os problemas. O que isso quer dizer? Que meu pai me autorizou a entrar no mundo dos adultos quando ele fez isso. Vai pra vida, se vira. Ele não falava isso pra mim. Ele só não ia, ele falava, eu não vou. Era muita humilhação para ele. Era muito pesado para ele. Então, só que ele me ensinou, antes de chegar a esse ponto, ele me ensinou a fazer conta, ele me ensinou a fazer cálculo de porcentagem, ele batia o olho numa planilha, ele sabia onde tinha uma fórmula errada, e ele nunca usou um computador.
Então, ele me autorizou a ir para a vida. Quando a gente perde tudo e eu tenho que, de fato, sair no mundo, ir para o mercado de trabalho, não sei o quê, aquilo fica mais fácil para mim, porque eu já sei lidar com aquilo. Muda, eu vou trabalhar, vou ser empregada, eu vou bater cartão, né? Eu vou ter chefe, que inclusive eu amava, adorava, para mim estava tudo bem. Por quê? Porque eu tinha muito respeito pro meu pai. E quando a gente respeita muito um pai, é muito fácil a gente respeitar um chefe. Quando a gente não respeita um pai, é muito difícil a gente respeitar o chefe. Então eu tive essa autorização, apesar de ter ficado em casa, morando lá em casa com eles e tal, eu tive essa autorização. Então o que eu vejo? Pais que não autorizaram, mães que não autorizaram. Sabe aquela mãe que tudo ela resolve? Sabe aquele pai que tudo ele resolve? Ele não autorizou o filho a ir para a vida. Quando a água bate no seu bumbum, você não sabe para onde nadar. Você até sabe nadar, mas fica muito pesado. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a cuidar das suas coisinhas. Cuida das suas coisinhas burocráticas. Sabe aquela coisa que você deixa para o seu pai resolver? Começa a resolver você. Sabe aquela coisinha que tem pessoas que eu atendo que elas não sabem quanto custa, elas não têm noção quanto custa o IPTU, onde elas moram, não sabe de nada, não sabe o dia que vence a conta do gás, não sabe de nada. Uma pessoa dessa, ela tá presa nesse segundo círculo que eu falo, que é o segundo círculo de quem só toma. Ela ainda tá num círculo de criança. Porque crianças que não sabem quanto custa as coisas, crianças que não sabem das coisas de adulto. Então, esse é um segundo tipo de pessoa. Às vezes o pai e a mãe até autorizou a pessoa a ir para a vida. Essa autorização a gente pega na constelação, tá, gente? Mas do que eu tô falando para você, eu quero que você já comece a perceber as dinâmicas que você tem na sua casa e você mesmo já comece a se desvencilhar para fazer diferente, tá? E eu vou ensinar um hackzinho aqui no final do vídeo para você fazer, para começar esse desligamento. Algumas pessoas não são os pais que não autorizam. Algumas pessoas são elas que ficam numa cobrança, numa masturbação mental, cobrando o pai e a mãe do que não recebeu, porque deu mais pro outro, porque faltou isso, que a mãe não deu atenção, porque deu mais pro irmão, do que deu mais pro... Isso acontece. Na minha casa acontece na casa de um monte de gente. E a gente precisa trabalhar isso em terapia, a gente precisa digerir isso, porque isso deixa um monte de sequela na gente. Isso mexe com a autoestima, mexe com um monte de coisa, tá? E não é disso que eu tô falando. Eu tô falando no sentido de que não tem como a gente voltar no tempo e fazer diferente. Já foi, já é passado. A gente precisa ressignificar o que aconteceu. Entender que o que a gente recebeu foi suficiente. Eles deram o que eles tinham, o que eles podiam, fizeram melhor. Já é um plus tudo que fizeram pra gente. E seguir a vida. Porque se a gente fica preso lá atrás cobrando, porque não sei o que não me deu, porque meu pai me faltou amor, porque meu pai não pagava pensão, porque meu pai não ia me visitar. Quando a gente fica nesse lugar, lembra, gente, separa a sequela disso, trabalha isso na sua terapia, entende que você teve o melhor pai do mundo, a mãe que você mereceu, o pai que você mereceu, que tá tudo bem, e segue a sua vida. Quando você entra nesse lugar, você adultece. Porque o que uma pessoa adulta faz? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Entendeu a sacada? Então, agora para fechar esse vídeo, que eu queria fazer um vídeo mais curto, mas não consegui não. Para fechar esse vídeo, eu vou te ensinar uma coisa. Se você acha que você não foi autorizado para ir para a vida, tá? Para ir para o mundo, para entrar no mundo dos adultos. Ou se você acha que você mesmo ficou lá, enrolado por alguma coisa que você ainda está pleiteando, lá naquele segundo círculo, você vai fazer o seguinte, você todo dia antes de dormir, vai fechar seus olhos, e vai falar assim: querido pai, querida mãe, eu peço que você me abençoe aí para a vida. Eu peço a sua bênção, a sua autorização para entrar no mundo dos adultos. Vocês não me devem nada. O que eu recebi de vocês foi o suficiente e eu fico com isso, tá? Você não precisa repetir com essas palavras, mas essa é a ideia, tá? Agradecer pelo que você recebeu, agradecer como sendo o suficiente, entender que não tem nada para ser cobrado desse homem e dessa mulher, que eles te deram tudo que você precisava, senão você nem estaria assistindo esse vídeo, e que você pede a bênção deles para ir para a vida. Faça isso. Faz 21 dias.
Acho que 21 dias é um ciclo ótimo para fazer isso. E começa a se movimentar na vida, né? Começa a mexer os pauzinhos para resolver suas coisas. Vai ter coisa que vai ser difícil, que você vai achar que você não vai dar conta. Você põe uma meta por dia, porque se você falar, essa semana eu vou resolver tudo que eu não resolvi nos últimos 30 anos, você não vai dar conta, amada. Não vai dar conta, amado. Então você vai dar conta de uma coisa por vez. Faz um checklist das coisas que precisa fazer e vai eliminando uma, mesmo que você demore um pouquinho mais em uma, faz no seu tempo, não se cobra e não se compare, tá? Quem se compara sempre perde. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua vida, cada um tem os seus sapatos e as suas caminhadas. Não se comparem com ninguém. Faça no seu tempo. Lembre-se que feito é melhor que perfeito. Então é melhor você fazer mal feito do que não fazer. E segue em frente. Bola pra frente, tamo junto. Te agradeço pela audiência. Peço que você dê um like nesse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram. Meu Instagram é Caterine Riera Terapias. Namastê. Gratidão.